Olá, leitores! Hoje vamos falar um pouquinho sobre este livro aqui. Eu já percebi que Colleen Hoover na internet ela é ou você ama ou você odeia. Eu não amo nem odeio, eu gosto. E este livro é a prova de que eu gosto dela. Eu não amo Colleen Hoover e também não odeio ela, embora eu não tenha gostado de alguns livros que ela escreveu. Uma segunda chance. O título original é Reminders of Him, tanto que eles mantiveram o título original como subtítulo. Gosto mais desse título, Uma Segunda Chance, porque tem tudo a ver com a história do livro. Esse livro eu tava com vontade de ler ele desde que a Colleen anunciou no Instagram dela, né, que ela havia lançado Uma Segunda Chance, e eu vi que a editora Galera iria lançar aqui no Brasil, então ele já estava na minha lista de eu quero da Amazon já há bastante tempo. E no ano passado eu acabei comprando ele. Antes de ler, eu não vi nenhuma resenha, não me deixei ser influenciada por nenhum outro leitor. Então eu peguei este livro porque eu gostei da sinopse, eu me interessei pela sinopse. Me desliguei de qualquer outro leitor da Colleen, porque eu não queria ter spoilers e eu não queria que a opinião das pessoas influenciasse a minha leitura. Eu senti que os outros livros da Colleen que eu já li, eu vi muita gente falando, então eu me senti um pouco influenciada durante as leituras que eu fiz dos livros. Tem livros dela que é muito famoso. Quando eu li, eu tava com uma expectativa muito alta e o livro não entregou tanto. Eu não entendi por que o livro era tão famoso. Já teve livros dela que eu não tinha expectativa nenhuma, como no caso As Mil Partes do Meu Coração. Também foi um livro que eu só me interessei pela sinopse, li sem nenhuma influência externa, eu gostei bastante. E neste livro foi isso, eu li sem nenhuma expectativa e eu gostei, eu dei 4 estrelas. É óbvio que há alguns pontos negativos nesta narrativa, eu vou deixar para falar sobre isso no final. Por enquanto, vamos nos prender à história. Este livro conta a história de Kenna, que é uma moça que está voltando para uma cidade onde ela havia morado 5 anos atrás. Essa não é a cidade de nascença dela, e sim uma cidade para onde ela se mudou, quando ela tinha, acho que 19 ou 20 anos. Só que Kenna tem um passado nessa cidade. Ela é uma ex-presidiária. O livro, ele tenta abordar este tema, né, de uma mulher que é ex-presidiária, tenta mostrar para nós o que elas passam, como é difícil, né, uma pessoa que saiu da prisão se inserir novamente na sociedade, mas a Colleen, ela não se aprofunda muito nisso, e é algo que eu já percebi muito na escrita dela. Ela tenta abordar temáticas delicadas, mas ela não trabalha tão bem em cima disso. Embora a dor e a solidão e o desespero da Kenna nos faça sentir na pele, realmente é um livro que me emocionou, eu chorei lendo, mas a Colleen não trabalhou tão bem isso, e depois eu vou falar sobre isso. Então temos Kenna voltando para aquela cidade, que é uma cidade que não é mencionada. Aqui no final, nos agradecimentos, a Colleen mesmo, né, a autora, ela diz assim, ó: talvez você tenha percebido que não especifiquei o lugar onde a história se passa. Nunca tive problema ao determinar um local para os personagens em meus outros livros, mas fiquei imaginando Kenna em diferentes cidades enquanto escrevia sua história, e nenhuma delas me pareceu certa porque todas pareceram certas. Há pessoas como Kenna por toda parte, em todas as cidades. Pessoas que se sentem sozinhas no mundo onde quer que elas estejam. Quando terminei o livro, percebi que ainda não tinha especificado o cenário exato, mas a ambiguidade em relação ao local onde a história de Kenna se passa me pareceu de alguma maneira correta.
Então, esta é sua permissão para imaginar que essa história acontece onde quer que você esteja no mundo. Por mais que nossos vizinhos pareçam completos por fora, não fazemos ideia de quantos pedacinhos quebrados cada um deles carrega dentro de si. A Colleen, eu gosto muito de ler, né, esses agradecimentos que ela coloca no final dos livros, às vezes ela coloca nota da autora e tal. Às vezes essas notas que ela escreve me tocam mais do que o livro inteiro. Foi o que aconteceu com É Assim que Acaba dela, que a nota que ela conta a história dela com a mãe dela me emocionou muito mais do que o livro inteiro. Então, voltando a Kenna, ela está voltando para essa cidade que não temos nome, para recomeçar a vida dela. Só que o objetivo da Kenna é ela foi presa porque teve um acidente de carro 5 anos atrás com o namorado dela, Scott. E o Scott morreu. No livro se torna um mistério por que ela foi presa, porque ela foi condenada por homicídio culposo, se eu não me engano, que é aquele que não há intenção de matar. E ela ficou 5 anos presa por conta disso. Então ela volta para essa cidade morrendo de medo, porque ela sabe que todo mundo que conhecia Scott odeia ela, porque o Scott morreu. Eu não vou contar, tá bom? O motivo que levou ela a ser presa, o que ela fez que ela acabou sendo presa e por que ele morreu. Eu quero que vocês tenham a experiência de descobrir, gente, porque quando eu fui lendo, eu ficava, gente, mas o que será que ela fez, né? O que aconteceu nesse acidente para ela ser presa? Né? Afinal, foi um acidente. Mas quando a gente descobre o que aconteceu, é sério, assim, você fica com dó dela, mas ao mesmo tempo você entende a raiva e o ódio que todo mundo da cidade tem por ela. Mas aí depois você vai descobrindo mais e você fica igual o Ledger, que é o próximo personagem que vai entrar. Você fica naquela corda bamba. E agora? Eu tô do lado de quem? Bom, Kenna chega à cidade. E ela tá passeando por lá, né? Viu que muita coisa mudou em 5 anos. E ela entra na antiga livraria onde ela e Scott, né, tinha o costume de ir. Só que lá agora é um bar. E o dono do bar é Ledger. Ledger nada mais é do que o melhor amigo do Scott. Só que Kenna não havia conhecido ele quando ela namorava o Scott. Então ela não o reconhece neste momento. E pinta, né, lá um clima entre os dois. Quem é Ledger? Ledger, além de ser, né, o melhor amigo do Scott, ele é muito próximo dos pais do Scott. E ele alimentou a mesma raiva, o mesmo rancor, o mesmo ódio que os pais do Scott tinham pela Kenna. Então ele também tinha esse sentimento por ela. Como ele não sabia quem ela era, ele tem uma paixão à primeira vista por ela. Até ele descobrir. O motivo de Kenna ter voltado, gente, foi porque durante o tempo que ela estava na prisão, nos primeiros meses, ela descobriu que estava grávida. E ela estava esperando uma menina do Scott. Só que como os pais do Scott pediram, né, a guarda da menina para eles, a Kenna nunca chegou a conhecer a filha dela. A filha dela nasceu prematura. Então, logo que eles fizeram a cesárea, eles pegaram a menina, levaram para a UTI neonatal e Kenna não pôde nem ver o rosto da filha. Então, ela retorna com a intenção de pedir desculpa, pedir perdão e ter a chance de conhecer a filha. Ela não quer a filha para ela não quer tirar a filha dos pais do Scott, mas ela quer conhecer. Só que eles não querem que ela conheça a menina, eles estão com tanta raiva dela que eles não querem. E Ledger descobre que essa moça é a Kenna. Só que Ledger, gente, ele, além de ser muito próximo, né, da Dain, que é a filha da Kenna, pra ele, ela é como se fosse filha dele, então ele ama a menina acima de tudo. E quando ele vai conhecendo Kenna, ele percebe que todo aquele ódio, todo aquele rancor, tudo aquilo que ele sentia por ela não tinha fundamentos para tantos sentimentos negativos. Ele mesmo fala que é mais fácil amar Kenna do que odiá-la. O Ledger agora está entre a cruz e a espada, porque ele se apaixona por Kenna, ele quer ajudar a Kenna, mas os pais do Scott, após descobrir que Kenna estava na cidade, eles vão lá, faz uma medida preventiva
pra ela ficar longe deles, senão eles vão chamar a polícia, e ela tá falida, gente, ela não tem um centavo, então ela não pode contratar advogado, ela não pode parar na cadeia de novo. Kenna, ela tem o hábito de escrever pra Scott, então são nessas cartas que ela faz como se fosse um diário. Ela vai escrevendo cartas para Scott, contando como ela tá. Ela é muito solitária, então ela não tem amigos, ela não tem ninguém apoiando ela, além do Ledger e de uma moça que contratou ela no mercado, porque ninguém queria contratar ela. É nessa hora que Colleen tenta se aprofundar um pouquinho na questão da Kenna ser uma ex-presidiária. Tanto que ela diz que é muito diferente de um homem ex-presidiário de uma mulher ex-presidiária, né? Então, que ela não consegue emprego, as pessoas não querem contratar ela, ela tem medo de revelar o nome dela e as pessoas a reconhecerem e ela ser lixada na rua, né, por conta do que aconteceu com o Scott. Só que ela consegue um trabalho de meio período no mercado. E Ledger se compadece tanto da situação dela que ele também oferece emprego no bar dele, na cozinha, nos fundos, escondido de todo mundo. Então Ledger começa a ter uma relação com ela, de ajudar, ao mesmo tempo ele tá se apaixonando, a Kenna também se apaixona por ele, mas ninguém pode saber que os dois estão envolvidos. É um livro, gente, que eu li com um pouco de tensão. Eu confesso que eu comecei os primeiros capítulos um pouco entediada, porque eu senti que era muito previsível a história. E realmente é. Muita coisa que eu imaginei, que eu tentei deduzir, aconteceu. Mas a escrita da Colleen é tão fluida. É fácil, é uma escrita fácil. Eu não acho que ela é assim uma excelente escritora que te faz pensar na vida, que te faz refletir sobre muitas coisas. A escrita dela é muito simples. É muito fácil de ler. Você lê 50, 60 páginas e nem viu que leu tudo isso. Eu mesma tinha me programado para ler pelo menos 30 páginas por dia, para eu conseguir ler em 12 dias, que ele tem 360 páginas. E eu li em menos de uma semana. Eu li as minhas 30 páginas, depois eu queria continuar lendo, e quando vê, fiquei ali 1 hora sentada lendo e li quase 100 páginas. É muito difícil largar de ler. A Colleen, ela é muito boa e ela é famosa justamente por isso, porque é impossível parar de ler os livros dela. Bom, o livro tem final feliz. Chegou a um ponto que eu achei que não teria. Eu até comentei com meu marido, tava com o coração apertado. Não tava conseguindo, né? Eu tava faltando 30 páginas para acabar a história e a situação da Kenna com a filha e o Ledger e os pais do Scott não tinha se resolvido. Eu achei que não ia ter final feliz, gente. Eu jurava que não ia ter, porque era só 30 páginas que faltava para acabar. E a situação dos pais do Scott é compreensível. Você compreende eles, dá para se colocar na pele deles. Tanto que o Ledger, por mais que ele tente convencê-los a escutar a Kenna, a dar uma segunda chance para Kenna, ele entende porque os pais deles, os pais do Scott, não quer. Então tá aquele impasse, sabe? Chega uma hora que o Ledger tem que escolher entre a Kenna e a Dain. E a Kenna mesmo diz que ela gosta do Ledger justamente porque sabe que ele vai escolher a filha dela. E ela fica tranquila sabendo que tem um homem como ele na vida da filha dela. E você pensa, e agora? Não tem como resolver. E é nesse momento que eu entro nos pontos negativos do livro. Vou falar primeiro sobre esse. Se você não gosta de spoilers, se você não quer saber como as coisas se resolveram, pule para o minuto, esse minuto que tá aparecendo aqui, porque agora eu vou dar um spoiler sobre como as coisas se resolveram. Bom, Ledger tenta a todo custo convencer, né, os pais do Scott a escutar a Kenna, a ouvir o que ela tem a dizer, mas eles não querem. Como Kenna escrevia cartas para Scott, em uma dessas cartas que ela leu para Ledger, ela conta exatamente o que aconteceu na noite em que Scott morre. E o que o Ledger faz? Ele vai lá, imprime essas cartas, né, principalmente essa, e entrega para os pais do Scott para eles lerem, para eles entenderem o lado dela. E eles leem e dão uma segunda chance para ela depois disso.
O que eu achei de negativo? Eu achei bom, porque eu tava muito ansiosa, eu tava muito angustiada, eu queria que as coisas se resolvessem e se resolveram. Ponto. Foram 3 páginas, tudo se resolveu. Mas o ponto negativo foi muito fácil. Se eu fosse os pais deles, tivessem ódio daquela menina, culpasse aquela menina pela morte do meu único filho e visse aquela carta, eu ia pensar, é mentira, ela tá inventando, ela tá bancando a coitadinha, ela quer te convencer de que ela não teve culpa, né, que ela não teve culpa, mas eu não acredito nisso, ela tá se fazendo de coitadinha. Era isso que eu pensaria. Eu não daria uma segunda chance para ela, mesmo lendo aquela carta. Então eu achei um pouco forçado. Por que eu achei forçado? Porque eu jurava que para as coisas se resolverem entre, né, os pais do Scott e a Kenna, Colin teria que ter trabalhado essa relação desde o primeiro capítulo. Teria que ser desde o início, Kenna tentando convencer aquele casal a deixar ela ver a filha, a deixá-la participar da vida da filha e a perdoar ela. Mas isso acontece, gente, em 30 páginas. Então eu achei muito forçado. Eu acho que a Colin, ela peca nesse ponto. Na maioria dos livros dela, as resoluções dos problemas acontecem de um jeito muito fácil, muito simples. É assim que acaba, acontece. As 1000 partes do meu coração acontece. E neste daqui também acontece. É muito fácil a resolução do problema. Em partes eu gostei, porque eu queria que tudo se resolvesse, mas ao mesmo tempo é um pouco decepcionante, né? Porque o livro estava indo tão bem, ela estava conseguindo construir a história da Kenna com o Ledger de um modo muito convincente. A relação dos dois tem um bom alicerce, mas com os pais do Scott eu achei muito fácil, porque a Kenna, antes do Scott morrer, ela não tinha uma boa relação com eles, tanto que a mãe do Scott parecia que não gostava dela, ela tinha certeza que a mãe do Scott não gostava dela. Então, se eles tivessem uma relação antes, né, se ela fizesse parte daquela família e eles a considerassem como filha também, aí sim faria sentido eles ler a carta e entender o lado dela, porque ela não se defende quando eles vão fazer o julgamento dela, né, no tribunal, ela não se defende, ela aceita porque ela também se acha culpada. Então eles saberiam que aquela carta é verdadeira, já que eles a conhecem. Mas no caso não, eles não a conhecem realmente. Ela nunca passou muito tempo com eles. Pelo que eu vi assim, ela conheceu eles num jantar e nesse jantar, a mãe do Scott ela acha que já a julgou totalmente, não gosta dela. Então fica assim meio forçado, eu achei essa resolução bem forçada. Outro ponto negativo da história. Há personagens aqui que só encheram linguiça, não tiveram importância nenhuma. Temos, né, os pais do Scott, temos o Ledger, temos a Diane, que é a menininha de 5 anos, temos os pais do Ledger, temos o pessoal que trabalha no bar do Ledger, que eles têm, né, lá uma interação com a Kenna, então faz sentido a existência deles. Temos a dona do apartamento em que a Kenna vai morar. Temos a vizinha da Kenna, que é uma menina com síndrome de Down, que acaba se tornando a primeira amiga da Kenna. Temos a moça do mercado, que também tá ali só para contratar a Kenna. Só que há uma outra galera que não tinha necessidade de existir. Primeiro, o policial, amigo do Ledger, que aparece uma vez ou outra. Eu achei que ele ia... É por isso que o livro parece ser previsível. Porque quando esse policial chegou, eu achei que ele ia ter uma importância na história. Tem o grupo das mães, porque a Dain, ela faz parte do beisebol e o Ledger é o professor dessa escolinha de beisebol. Então tem as mães da cidade que levam os filhos, que é um grupo de mães fofoqueiras, que sabe da vida de todo mundo, que se intromete na vida de todo mundo. E que eu achei que elas também teriam um papel interessante, que uma hora elas iam confrontar a Kenna, que elas iriam trazer problemas pro Ledger. Mas não, esse povo só aparece em um capítulo ou outro e não acrescenta nada, gente. Só te deixa com aquela tensão de que essas pessoas vão dar trabalho, mas não, elas nem aparecem depois.
Tanto que eu achei esse romance, que é uma cidade pequena, né? Eu achei ele muito... Me lembrou muito Nicholas Sparks. Nicholas Sparks que escreve uns romances assim, que é em cidade pequena, em que todo mundo conhece todo mundo, que tem aquelas pessoas que intrometem na vida dos outros, né? Então eu senti que esse policial e essas mães aí me levaram para os livros do Nicholas Sparks. Mas eles não acrescentam nada. O terceiro ponto negativo, né? A história tem um final feliz. A Kenna consegue, né, ver a filha, participar da vida da filha. Ela não pega a filha para ela não tira a filha dos pais do Scott, porque ela percebe que ela não está faltando na vida da filha, né? Que tanto que no momento que ela conhece a filha, ela mesmo fala que não é um momento muito especial para Dain, especial só para ela, para a menina não, porque a menina não tinha esse buraco na vida dela, de tão bem criada que ela foi, de tão bem amada que ela era. Então a Kenna não quer tirar ela dos pais do Scott. Mas o livro ele termina com me deixando com algumas perguntas. Tá bom, acabou. Temos o fato dela ser uma ex-presidiária. Isso se resolveu naquela cidade? As pessoas descobriram quem ela é? Ela foi julgada? Ela continua trabalhando no mercado? Ela continua trabalhando com o Ledger? O que aconteceu depois disso? Não tem, tá? A Colleen trabalhou isso o livro inteiro e quando termina não tem uma solução para essas outras questões que foram abordadas, tipo, não sei o que aconteceu com a Kenna depois. Eu sei que ela ficou com o Ledger, eu sei que ela tá na vida da Dain, eu sei que os pais do Scott aceitaram ela, mas também a gente não sabe como é que tá a relação deles. Pelo que eu entendi, todo mundo seguiu em frente, mas e a Kenna? Né? O que aconteceu com ela? O que ela fez da vida dela? Então eu achei que o epílogo poderia ter sido trabalhado nessa parte, sabe? Para mostrar como ela superou o fato de ser uma ex-presidiária e tal. Eu deduzo que ela continuou trabalhando no mercado até ela se casar com o Ledger e depois não precisar trabalhar mais, porque o Ledger é rico, então ela não precisa. Mas não sei, gente. Eu achei esses 3 pontos negativos na história. Mas chorei, gostei, li sem parar porque eu queria saber como a história iria se desenvolver. É um livro que te prende, sim. É uma leitura fácil, uma leitura rápida. É isso, eu dei 4 estrelas. Se alguém já leu, comente aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se você que já leu concorda com esses pontos negativos que eu achei na narrativa. E se você não gosta de Colleen Hoover, se você não gostou deste livro, comentem aí também, né, o que te fez chegar a essa conclusão, pra gente trocar algumas ideias aí nos comentários, tá bom? Beijo, gente, e até o próximo vídeo.